E aí, galera, espero que todos estejam bem. Começando mais um episódio e hoje vamos falar sobre como estruturar um backlog. Vamos abordar conceitos e práticas que irão te ajudar no dia a dia. É isso aí. Não esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar o nosso episódio. Bora pro play. Bom, galera, o backlog, apesar de ser um tema tão explorado, eu sempre penso no meu dia a dia como a gente pode melhorar, né, o backlog, como a gente pode criar um backlog mais inteligente, melhor, mais claro, tá? Sempre voltado para o Kaizen, que foi um dos temas que a gente, nos primeiros podcasts que nós tivemos aqui. E aí eu faço a seguinte provocação: o que é um backlog? Um backlog, galera, podemos pensar nele como uma fila de espera de itens que haverão de ser priorizados ou até mesmo descartados, porque a gente sabe que o backlog ele é dinâmico e quem deve priorizar esse backlog é o PO, que a gente vai adentrar mais à frente. Só que ao mesmo tempo, nesse backlog priorizado, como é algo emergente, algo vivo, pode ser que daqui a 3 meses algum item que está no backlog já possa ser descartado, se tornou obsoleto, né? São algumas situações aí do backlog que o Everton vai entrar mais a fundo aí com vocês. E aproveitando, eu faço uma pergunta para o Everton. O Everton, por que quando pensamos no desenvolvimento de um produto é tão importante construirmos backlog bem feito? Bom, Daniel, é importante, o backlog é importante porque, como você disse, né, ele é uma lista ali de itens que acabam ficando numa fila e eles têm que ser priorizados, né? Então, esse é o grande trunfo ali do Product Backlog, que ele está em constante mudança. Então, ele é dinâmico e ajuda, né, o PO ali, tendo como responsabilidade de priorização e de trazer isso para o time, a desenvolver essa priorização, essa escrita do backlog e maximizar essa entrega de valor. E para isso, existem alguns conceitos que o PO pode seguir para melhorar essa estrutura e ajudá-lo nesse conceito de pensamento de como estruturar, qual a melhor forma de fatiar esse backlog, que é a questão do backlog deep e o próprio também PBB ali do Fábio Aguiar. E Everton, é bem interessante quando você fala, né, desse direcionamento, dessa estrutura do backlog, né, dessa agregação de valor, que a gente sabe que um bom PO é o cara que ele entende a granularidade do backlog, até para ele entender o quão complexo é aquela solução, aquele item que ele está desenvolvendo. Quando a gente fala de granularidade do backlog, a gente está pensando o quê? A nível padrão que existe no mercado com as ferramentas que nós conhecemos, né, que seria o épico, seriam as features e as user stories. O pessoal que não conhece, né, esses níveis assim, esses nomes, né, a gente vai explicar aqui para vocês de uma forma bem clara. Pessoal, o que seria um épico? Tá, no mundo da agilidade, o épico é uma grande história. Só que a gente pode traduzir o épico como se fosse um estádio de futebol, tá? A construção de um estádio de futebol. As features, elas seriam o quê? As arquibancadas que vão formar aquele estádio, e as histórias são cada atividade, cada etapa dentro de cada arquibancada, ou seja, uma cadeira, né, pintar o alambrado, o que eu preciso para formar uma arquibancada. Então, vocês imaginam o seguinte, né, do menor para o maior. O menor são os itens das atividades que eu tenho que fazer para formar uma arquibancada, tá? A minha feature é uma das arquibancadas do estádio, e quando eu finalizar todas as minhas features, representa que o meu estádio está pronto. Então, quando a gente traz isso para um nível de backlog de um produto, né? Vamos falar para pegar um exemplo aí de um Uber Eats ou de um iFood Mobile. Vocês podem pensar o seguinte: o meu épico é o meu iFood Mobile, o aplicativo lá que vocês utilizam no celular. A minha feature, por exemplo, a minha tela de pesquisa, minha tela de cadastro, tá? Minha tela de histórico. E as minhas user stories são os requisitos para eu construir cada uma dessas features. Então, é bem importante, pessoal, quando a gente pensa no backlog, saber estruturar o que vai agregar valor antes para o meu cliente, sempre focando na priorização do backlog, aquilo que é mais importante no começo, até para você, devido às interações curtas, a gente conseguir ter um ciclo de feedback curto com o cliente para poder ir aperfeiçoando o nosso produto e evoluindo ele. E agora eu te pergunto, Daniel, o que seria o backlog deep
E explica aí um pouco para o pessoal como que ele funciona no dia a dia e como que isso pode maximizar essa estruturação de valor do Product Backlog. Realmente, Everton, nós temos alguns conceitos de mercado que auxiliam muito o PO na construção de um backlog melhor e inteligente. E um dos conceitos é aquele que você falou, né? Até perguntou para mim, que é o backlog deep. O que seria o backlog deep? Ele é um acrônimo, tá, pessoal? Que significa detalhado, estimado, emergente e priorizado. Eu acho que essas características todo PO deveria levar com ele, deveria ter esse conhecimento, porque é muito importante o PO ter essa visão. O que seria, pessoal, um backlog detalhado? Tá, o backlog ele não precisa estar num nível de detalhe tão grande que possa gerar desperdício, mas ele tem que estar no nível de detalhe, né, igual o Ayrton falou do conceito Invest, que esteja pronto para, por exemplo, aquela primeira camada do produto, aquela primeira feature, por exemplo, ela esteja pronta para entrar na interação com 100% de clareza, né, no conceito Invest, para que o time possa desenvolver. Isso seria um backlog detalhado para aquele momento. Como é que eu consigo estimar um backlog? Quando esse backlog está bem escrito, quando as minhas user stories têm lá os 3 Cs, que é o cartão, a conversa e a confirmação, quando está claro aquilo que o meu stakeholder pediu para o PO. Outra coisa importante, pessoal, o backlog ele tem que ser emergente. Quando a gente fala que o nosso produto está em constante evolução, não adianta, né, na visão em cascata, por exemplo, eu querer ter um backlog 100% preditivo. Isso hoje em dia, nesse mundo VUCA, mundo Bunny, né, igual o Ayrton falou, é muito difícil você conseguir ter um backlog 100% assertivo. Então, o nosso produto ele vai se adaptando ao longo da evolução dele. É por isso que a gente fala que tem que ser um backlog emergente. E, obviamente, o papel mais importante do PO, que faz essa ponte com o cliente, é priorizar o backlog, trazer para o time e falar assim, ó, pessoal, vocês vão atacar primeiro a tela de cadastro, que é o mais importante para o usuário agora. Depois vocês vão atacar a tela de pesquisa, que o usuário ele quer ter afinidade com a pesquisa. Tem que ser uma pesquisa com experiência de UX, User Experience. Então, pessoal, esse seria o conceito DEEP, tá? O conceito aí que auxilia, né, o PO a poder montar um backlog inteligente. E voltando a falar, né, seria o quê? Um backlog detalhado, estimado, emergente e priorizado. Bom, galera, aproveitando o gancho aí do backlog Deep, Everton, eu te faço a seguinte pergunta. Explica para o pessoal aí o que seria o PBB. O Product Backlog Building, o famoso PBB, Daniel, ele consiste em vivenciar ali na prática a elaboração e criação do próprio Product Backlog, né? De uma forma efetiva e colaborativa. Então ele ajuda a esclarecer ali o conceito das User Stories e o conceito do backlog para o time, utilizando o PBB Canvas como ferramenta de facilitação. E como é que funciona isso, né? Ele ajuda a facilitar a descoberta dessas escritas, a priorizar o alinhamento e as expectativas junto com as metas e ter como resultado um Product Backlog, que ele vai ficar totalmente alinhado com o valor de negócio e também priorizado. E como é que funciona ali você olhando para o PBB Canvas? Você primeiro tem que compreender o estado atual e compreender o seu estado desejado. Através do quê? Das personas, das features e do seu PBI, que nada mais é do que o Project Backlog Item. Então, das suas features ali, através do PBB Canvas, você começa a construir os seus PBIs, que vão gerar ali o seu Project Backlog. Bem legal, Everton, quando você falou que tem a parte de personas, que é você mapear o perfil do seu usuário, né? Se é um perfil bancário, se é um perfil comercial, se é um perfil de marketing, para você entender essa jornada do usuário mesmo, até para você ter um melhor direcionamento na construção do PBV do Canvas, né? Bem legal. Então, Daniel, a gente falou agora um pouco do Backlog Deep, um pouco do PBB, mas tem uma persona central aí, uma pessoa que é meio que responsável por trazer esses insumos e, além disso, maximizar esse valor do backlog. A gente está falando aí do PO. Se tratando
dessa persona ali, né, desse papel, vamos falar um pouquinho dele ali, trazer um pouquinho das responsabilidades, do que ele tem que alinhar e deixar claro aí pro time e tanto também para os stakeholders. Perfeito, Everton. Excelente pergunta, até porque tudo que a gente está falando do backlog só acontece se a gente tiver um PO, né, dentro dessa estrutura, que é ele quem faz acontecer tudo isso. O PO, ele é o proprietário do produto, e ou seja, para começar, todo PO, ele tem que ter sentimento de dono. Se ele não tiver sentimento de dono, ele não vai ser um bom PO. Porque um bom PO é aquele cara que vai provocar os clientes para poder definir o melhor tipo de estratégia para o produto dele. Ele vai provocar o time para verificar se aquilo que está sendo construído está sendo aderente ao que o cliente do PO quer. Então, assim, vai ser um PO sempre dinâmico, que ele vai estar sempre fazendo a ponte entre a área de negócio e entre a TI. E dentro dos papéis do PO, os mais importantes são: ele define e prioriza os itens do backlog, igual a gente já falou sobre algumas técnicas que ele pode utilizar, conforme o ROI. Ele pode ter um Return on Investment, né, sobre essa questão, pensando sempre naquilo que vai agregar valor para a área e também vai ter retorno para a empresa. Ele define os marcos das entregas, a gente pode pensar num pacote de features, pensando, por exemplo, numa release plan. Essas 4 features serão entregues em 6 meses. Esse pacote vai formar uma parte maior do nosso produto, que vai ser entregue para o cliente. Então, essa estratégia do produto é também papel do PO. O PO também é responsável por aceitar ou rejeitar o incremento do produto. Ou seja, quando a gente tem lá, como a gente falou em alguns podcasts passados, a gente tem lá o DOD, o Definition of Done. Lá o PO verifica se aquilo que ele pediu está aderente, está de acordo, e ele passa ou não na Sprint Review para frente. Tá? Se for o caso, é ali mesmo que a gente para, adapta e refina alguma parte do produto, da solução, do incremento para as próximas sprints. Boa, Daniel. E falando um pouquinho ali das responsabilidades, né, que esse papel ele acaba trazendo ali pro time, além dele ser um direcionador na questão de trazer clareza ali dos itens do backlog, né, realizar ali a parte de ordenação, otimizar o trabalho do time de desenvolvimento, né, ele também ele tem ali como principal papel validar essas interações que a gente tem com o nosso cliente, com o nosso stakeholder, para verificar se o produto ele de fato ali ele está trazendo valor, se as entregas estão sendo efetivas e se o que nós estamos entregando tem trazido ali uma forma visível e transparente ali de resultados. Perfeito, Everton. A gente sabe que no Scrum, ele fala que não é obrigatório o PO estar nas deles, né? Que as deles é opcional para o PO. Só que eu entendo que é importante a gente ter um PO que ele esteja pronto a atender o time quando o time tiver algum problema durante aquela construção daquele incremento. Porque ocorre no dia a dia, de repente o PO ele prioriza um sprint planning, né? Aquela execução daquelas semanas, né? Só que depois ele some, ele não está junto com o time, ele está focado em outras atividades. E às vezes o time fica com bloqueio, com impedimento, porque precisa desse PO. Então é importante o PO também ele ter uma gestão do portfólio de backlog dele, para ele poder administrar. De repente eu lido com 4, 5 produtos, mas eu tenho que estar pronto para atender os times conforme eles forem ficando bloqueados, porque o PO, dependendo da situação, ele pode tornar um gargalo. Concordo. Já vi casos também dessa questão do gargalo, né? É um ponto que isso acaba até gerando pontos de frustração ali no time e até gera uma inimizade muitas vezes ali com os team members, né? E com relação ao PO, porque acaba ficando muito naquela questão do tipo, putz, você não estava ali por perto, né? Precisei desenvolver tal história, não tinha total entendimento, ela não estava muito clara e eu acabei desenvolvendo da minha cabeça. E o que que isso acaba gerando, né? Se no final a gente vê que aquela história ela acaba sendo rejeitada pelo PO, muitas vezes o team member acaba ficando frustrado por conta disso, porque ele não tinha ali todo o entendimento claro, que era uma responsabilidade a ser passada. Ele foi atrás daquilo junto ao PO, mas o PO não estava disponível naquele momento para esclarecer aquelas dúvidas. E esse item bloqueante, né, acaba muitas vezes atrasando o incremento
ou muitas vezes o seu incremento ele acaba sendo não o seu objetivo, né? Ele acaba sendo não atingido por conta desses bloqueantes. Perfeito, Everton. E a gente sabe que o ideal, o correto é um PO ele estar direcionado a apenas um backlog, não há muitos backlogs, né? O PO ele pode ter um único backlog que vai compartilhar com múltiplos times Scrum, mas na teoria ele deveria ser focado naquele produto, naquela solução. Só que a gente sabe que no dia a dia o PO ele fica focado em diversos tipos de atividades, igual a gente já falou. Então eu entendo que um dos perfis muito importantes para o PO é, primeiro, ele ser um cara negociador, né? Saber sempre estar negociando ali novas priorizações, tanto com a área de negócio, né, para até não gerar um calor, e com a área de TI, ele ser um cara paciente, porque é uma coisa muito importante, ele tem que garantir o entendimento do time de desenvolvimento durante a sprint. Tem que garantir que está claro aqueles requisitos, aquilo que foi solicitado por ele. Então ele tem que ter paciência para repetir, para explicar, reexplicar. E também o PO, ao mesmo tempo que ele faz a ponte entre a TI e o negócio, ele tem que ser um guardião do time de desenvolvimento. Porque se ele vê que o time de desenvolvimento está desempenhando bem, está se esforçando, está tentando fazer acontecer, e às vezes o problema está mais com a área de negócio, ele não pode ser aquele tipo de cara que fala assim, não, o problema está com a TI. E ir lá para o negócio e falar assim, a gente não entrega porque o time não entrega. Ele tem que saber ter esse jogo de cintura para equilibrar os calores entre as áreas, entre os times. Ele tem que estar junto com o time, né? Saber ter aquele olhar meio que não punitivo, mas como que eu posso dizer, um olhar mais De team building, talvez, de tá isso, junto ali. de team building, exatamente, essa palavra que eu queria buscar, para realmente ajudar o time, além dessa formação na questão do desenvolvimento, trazer para o time também a formação do negócio, né? Mostrar um pouco para o time a questão do propósito, o porquê que eles estão desenvolvendo aquilo, qual o valor que aquilo vai trazer, daquela funcionalidade sendo entregue. Então, além desse papel de priorizar o backlog, e trazer essa clareza, ele tem que demonstrar para o time a questão do propósito, que é trazer para o time o porquê e qual o objetivo daquela funcionalidade estar sendo desenvolvida e para que ela serve no sentido de entrega de valor, né? Daquele incremento final. Começo sobre entrega de valor, mas o que você falou foi ali preciso, foi na lata, que realmente o PO, ele tem que trazer não só aquela questão que vai ser construída durante a sprint, mas ele tem que mostrar para o time o porquê o time está construindo aquilo, qual que é o fim daquilo, né? Qual que é o benefício final para a área, que aí você até engaja o time no propósito. Foi muito interessante essa parte que você falou sobre propósito aí do PO. E tudo isso que a gente discorreu aqui agora, eu entendo, e eu tenho certeza que você vai concordar comigo, que quando esse nosso podcast sobre backlog, né, estruturação do backlog, eu entendo que o PO é o coração de tudo isso. Exatamente, Daniel. O PO como sendo o coração dessa questão do desenvolvimento ali do produto, então nada mais do que responsabilidade dele levar esse propósito para o time, né? Trazer essa questão do porquê, né, as coisas estão sendo desenvolvidas, né, essa questão e aproximar o time ainda mais do negócio de fato, né? Então, se um desenvolvedor ele tá com uma dúvida, tá precisando de algo, nada impede do PO pegar aquele desenvolvedor, levar ele até a área de negócio para fazer uma experimentação ali no end-to-end, ali no front-to-front, ali, junto com a área de negócio, para também criar aquela empatia, né? Entender um pouco do processo, saber como que ele é executado, entender como é que cada peça funciona. E isso ajudar também na formação de soft skills ali do próprio desenvolvedor, né? Porque o desenvolvedor não está ali só para simplesmente codar. Ele tá ali também para ajudar, né? A gente tem muito capital intelectual no time. Então, se a gente junta todas essas peças, junta todas essas pessoas para um objetivo em comum, demonstrando um propósito, você com certeza você vai ter um sucesso no seu produto, você vai conseguir entregar um produto de sucesso, porque você está conseguindo alinhar as pessoas, está levando um direcionamento correto para elas, está trazendo clareza, transparência, está realizando interação e trabalhando dessa forma,
você está no caminho certo para conseguir construir um produto de sucesso. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio. Falamos um pouco sobre Backlog Deep, PBB e sobre o nosso caríssimo Product Owner, né, responsável por maximizar o valor do produto. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui, como de praxe, né, em todos os episódios, a gente sempre deixa alguns links aqui com referência de alguns livros, né, de alguns artigos. E agradeço a todos por terem ficado com a gente até aqui. É isso aí, galera. Não se esqueçam de se inscrever no nosso podcast, de curtir e compartilhar esse conteúdo que ajuda muito a gente. Tchau, tchau.